Olá, minha gente, forte abraço, bom dia, tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus, né? Chovendo bastante, hoje, quinta-feira, dia 1º de junho do ano de 2023. Estamos começando mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91 e vamos começar falando do time do Asa. Daqui a pouco, Marco Aurélio vai trazer todos os resultados da Copa do Brasil, todos os resultados de ontem, também o calendário de futebol para hoje. Jogaços aconteceram ontem pela Copa do Brasil. Marco Aurélio já vai trazer pra gente. Mas vamos começar o Jogo Rápido com ele, Eduardo Cardial, e as primeiras informações do time do Asa na manhã desta quinta-feira. Fala, Edu, bom dia. Foguinho poderá ser poupado desse... Beleza, Clevânio? Tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido na manhã desta quinta-feira. Você bem mais light, tranquilo, sem nervosismo, de boa para iniciar a semana, aliás, iniciar o dia. Olha só, Clevânio, o time do Asa realiza hoje de manhã mais um treinamento, o último treinamento tático aqui na cidade de Arapiraca para seguir viagem a Aracaju, onde no sábado, 4 da tarde, vai enfrentar a equipe do Falcon lá na Arena Batistão, estádio Lorival Batista. Há uma tendência de mudança nessa equipe do Asa, no meio-campo e também no setor de ataque. O meio-campo com a entrada do Everton Heleno e a retirada do Zé Wilson mais uma vez. E no setor de ataque, a permanência do Dudu, mas a entrada do Cristiano Robert, fazendo a dupla de ataque, fazendo o trio de ataque, melhor falando. De um lado, o Joãozinho, mais centralizado, o Dudu, e na outra extrema, na extrema direita, o Cristiano Robert. Neste caso, sobraria o atacante Vitinho. É por aí, uma das probabilidades. E a outra que nós apuramos é na lateral esquerda. O Foguinho poderá ser poupado desse jogo de sábado e na lateral esquerda entraria o Thalisson Mãozinha. Essa é uma possibilidade também que pode ocorrer de acordo com o que nós apuramos. O Fidelis pode até não ser relacionado para a partida, porque o Fidelis sentiu uma tendinite no joelho direito, está se recuperando, está entregue ao departamento médico. O meio-campista Marquinho, que tem cadeira cativa, pelo menos é o que a gente observa a princípio nesse setor de meio campo, fala conosco sobre o desempenho do Asa nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro da Série D. Iniciamos muito bem a competição, onde conseguimos 2 vitórias. Viemos agora de 2 derrotas, onde a gente nem deixou cair, mas são 2 derrotas onde as expectativas que tinha sobre o que estava sendo feito, veio olhando abaixo. Mas agora é trabalhar, temos um jogo no sábado, onde a gente pode conseguir novamente uma vitória. Claro, contra o Cruzeiro, acredito que veio no momento certo ali, onde a gente tem que se focar mais, e entender mais a competição, que é não com o comprometimento que todos estão tendo, mas acredito que a gente tem que lutar mais um pouquinho para que a gente possa conseguir as vitórias. Tá aí, portanto, ouvimos o meio-campista Marquinhos. Em relação à programação, repito, o Asa treina agora de manhã a partir das 9h30, 10 horas. Em seguida, os jogadores vão para o almoço, entram em regime de concentração e após o jantar, pega aquele voo rasteiro sentido a capital aracajuana. Um forte abraço e bom dia para você. Bom dia para você também, Eduardo Cardial. Vamos sequenciando aqui com o nosso Jogo Rápido e agora falando do estrelado, o Cruzeiro de Arapiraca, o Urso do Agreste. O elenco do estrelado arapiraquense realizou na tarde desta quarta-feira, dia 31, um treino técnico tático de reajuste do sistema defensivo e ofensivo, além de ter analisado também em vídeo momentos do jogo do Falcon no estádio Coraci da Mata Fonseca, sob o comando do técnico Adriano Rodrigues. Preparação física
do Campeonato Brasileiro, da Série D, no caso do time do Cruzeiro, também os preparadores também participaram desse encontro, dessa reunião, logo após o treinamento, né? Vale salientar que nessa preparação visando a partida do Campeonato Brasileiro do próximo dia 3, no caso, o jogo é sábado, né? Sábado, dia 3, aqui em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, contra a equipe do Sergipe, no Fumeirão. Bom, e aí, logicamente, após esse treinamento, o time volta a fazer mais um trabalho também nesta quinta-feira, depois já entra em regime de concentração. O treino ontem, repito, estava programado para ser realizado lá no Campo da Casal, mas foi realizado no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, que começou por volta das 3 da tarde. Vale lembrar que o Cruzeiro é o líder do grupo 4, com 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda nesta competição. Já o time do Asa ganhou 2 partidas e perdeu outras 2. É o 6º colocado na quarta, aliás, com 6 pontos, é o 4º colocado na classificação da Série D do Campeonato Brasileiro, do grupo A4. André Áviles chega agora com um comentário sobre Asa e Cruzeiro. Os dois times têm situações diferentes. O Cruzeiro ainda não perdeu, está numa crescente. O Asa deu uma estabilizada. A esperança do torcedor é que agora contra o Falcon, no próximo sábado, o time volte a jogar um futebol mais bonito, para que o torcedor se convença de que o time está no caminho certo. Bom dia, André Áviles. Bom dia, Clevânio. Bom dia quem está nos acompanhando pela NN-FM, a você, internauta, que está acompanhando no NN Play. Primeiro, falar do Cruzeiro, como você bem disse agora, trazendo as informações do Estrelado. É uma das ferramentas que o Adriano Rodrigues, o Adriano Cabeça, utiliza quando acaba os jogos, nos inícios de preparação durante a semana. É uma ferramenta dele mostrar para os jogadores onde tem que ser ajustado, o que é que os jogadores pecaram no jogo, e pecaram no jogo contra o Falcon, e logicamente e principalmente o Cruzeiro tem que mudar a postura para jogar contra o Sergipe. Não foi tão bem contra o Falcon porque principalmente perdeu o meio de campo. E qualquer time que vai jogar que perca o meio de campo, o rendimento não vai ser o mesmo. Então, sabendo dessas deficiências desse jogo, o que aconteceu de errado e o que o time pode melhorar, é justamente isso que o Adriano Cabeça faz com os seus jogadores, faz essa reunião todo começo de semana, todo começo de preparação para cada jogo, justamente para os jogadores assimilarem as ideias do Adriano, continuar assimilando, melhor dizendo, e também fazer alguns ajustes necessários. Eu acredito que nesse jogo contra o Sergipe, por exemplo, o rendimento do Cruzeiro ele possa ser melhor a partir desse artifício usado para os jogadores entenderem onde erraram e principalmente onde tiveram deficiências. Então acredito que o Cruzeiro deva melhorar o seu rendimento para esse próximo jogo. Já no Asa, a gente percebe que o técnico Paulo Roberto, inclusive nas suas entrevistas, ele já disse, inclusive a gente até discutia ontem no Futebol Show, que obrigatoriamente ele vai fazer mudanças. E obrigatoriamente uma na lateral esquerda, que é o Thalisson, porque o Foguinho deve ser poupado, como disse o Eduardo Cardial. E no setor ofensivo, que é o que muita gente vem pedindo, a gente está discutindo sempre que o Asa precisa melhorar no setor ofensivo, e ele tem algumas opções. Ou ele vai usar os 3 atacantes que ele usa costumeiramente, normalmente por suas características, Cristiano Robert, Dudu e o Joãozinho, Dudu mais centralizado, fazendo essa variação aí com o Cristiano mudando de posição, ou aí vem outro ponto que a gente discutiu ontem. Caso o Everton Heleno entre em uma dessas posições de um dos atacantes, melhor dizendo, no lugar de um dos atacantes, o time muda a configuração na sua tática. O Everton Heleno ele pode cair para a direita, mas fica basicamente no 4-3-1-2. Guardadas as proporções de uma forma que jogava, por exemplo, o Flamengo do Dorival Júnior, quando ele conseguiu colocar os 3 meias para deixar o Arrascaeta na época mais livre, no Asa o Feijão, e os 2 atacantes com possibilidade de movimentação. Então são alternativas que o técnico Paulo Roberto tem, e é justamente em cima dessas alternativas e opções que ele vai fazer mudanças. E eu acredito que obrigatoriamente ele tem que mudar, até para o time melhorar o rendimento e conseguir outra vitória ou voltar a vencer no Brasileirão da Série D, que vai ser imprescindível, principalmente jogando contra o Falcon fora de casa. E jogar fora de casa não é fácil, né? Isso. Não é fácil. Então o Asa precisa jogar mesmo. Tá aí o André Áviles trazendo
a sua opinião, o seu comentário sobre o time do lado, também sobre o time do Cruzeiro. E vamos dar sequência, agora eu vou direto para o comentarista Viderlan Araújo. Ele traz também o seu comentário aqui no Jogo Rápido. Fala, Canhão, bom dia. Um abraço para você que está no comando aí do Jogo Rápido. Estamos juntos aqui direto de Maceió para trazer informações diante de temas que nós debatemos ontem no programa Futebol Show. É importante dizer que o fato do CSA estar indo ao mercado para poder trazer contratações e fortalecer o elenco para a sequência da Série C é um processo em que a equipe realmente tem esse direito e necessita. O técnico Vinícius Bergantin tem monitorado, juntamente com a comissão técnica do CSA e com o corpo diretivo, mais necessariamente do departamento de futebol, para poder trazer alternativas para a equipe do CSA. Ontem, o repórter Alan Jones trouxe no Futebol Show que o CSA tem interesse no meio-campista Diego Torres, que até no ano passado jogou no CRB. Acabou se transferindo depois que deixou o CRB para o Novo Horizontino e hoje está no Vitória, jogando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, mas não está tendo oportunidade de atuar, está mais passando tempo no banco de reservas, e as informações que o Alan Jones trouxe ontem no programa dão conta de que o salário do Diego Torres gira em torno de R$90 mil. Uma realidade muito acima daquilo que o CSA tem, pelo menos, colocado para o elenco para a disputa desta Série C. E talvez uma realidade muito acima mesmo da própria Série C, um salário como esse de R$90 mil mensais. Mas o Diego Torres vale todo esse investimento? Essa é a grande pergunta. Para mim, a forma como ele saiu do CRB, a forma como ele deixou o futebol de Alagoas, não trouxe um reflexo positivo, não. Acho que é um jogador que tem muitos problemas, e são problemas relacionados à parte íntima mesmo do atleta. Não estamos falando de situações de relacionamento, convívio com companheiros, mas estamos falando do próprio Diego Torres com o próprio Diego Torres, dele mesmo. Situações de atitudes relacionadas à entrega em campo, a participação dele em alguns jogos, e isso foi muito bem questionado na época que ele jogava no CRB. De lá para cá, se você pegar os números, o Diego Torres não se firmou em mais equipe nenhuma. Ele deixou o CRB em março de 2022 e passou pelo Novo Horizontino, passou pelo Vitória, como nós estamos dizendo, e até aí não se firmou. Jogou boas partidas, mas não teve a frequência entre os titulares desses times que eu falei. E isso traz uma dúvida muito grande. Vale a pena esse investimento para o CSA? O CSA que já passou por muitos problemas administrativos no ano passado. Um CSA que tenta agora, com uma retomada de vitórias na temporada, jogar a Série C, mas com olho para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro, ter um jogador que vem com uma enorme interrogação. A única resposta que tenho para essa atitude do CSA é a seguinte: a necessidade e a ausência de jogadores com o perfil de Diego Torres no mercado da bola, pelo menos disponíveis neste exato momento. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show para debater mais assuntos na sequência da programação da NN. Valeu, meu caro Viderlan Araújo. Rapidamente aqui, André, é viável essa contratação de Diego Torres para o time do CSA? A gente discutiu isso ontem e a minha opinião, não. Pelo rendimento recente do Diego Torres, e é lógico também, principalmente pelo o valor. Acho que o custo-benefício para o CSA nesse momento, e a gente discutia ontem um valor que chega em torno de 90 mil o salário, a não ser, aí vem outro ponto, a não ser que tenha uma negociação entre Vitória e CSA, por exemplo, para o Vitória pagar metade e o CSA pagar metade para entrar no teto que o CSA tem. Mas, em minha opinião, o Diego Torres vindo para o CSA não é viável para o time, até porque o time está começando a se encaixar, apesar de eu gostar muito do desempenho dele, aliás, do futebol dele, quando ele está no nível alto. Só que tem uns 3 anos aí que o Diego Torres parou de jogar bola. Depois da Covid, o homem acabou-se. Muito bem, vamos direto para a CRB e CSA, assuntos para ele. Meu caro Alan Jones, quais são as novidades dos dois clubes da capital alagoana? Bom dia, Alan. Bom dia, Clevânio, amigos do Jogo Rápido. A gente começa falando do CSA. Azulão que faz um treinamento hoje, será a última atividade aqui em Maceió, antes da viagem para Recife, que acontece hoje à tarde. De Recife, a delegação vai para Teresina, porque no sábado encara o Altos, às 4 da tarde,
lá no estádio Lindolfo Monteiro, a equipe que vai em busca de mais uma vitória fora de casa. O CSA já conquistou um resultado positivo ao derrotar o Floresta e vai querer mais uma vitória longe aqui da capital alagoana. A equipe hoje está na 5ª colocação com 8 pontos. Se vencer, pode terminar essa rodada até na vice-liderança da Série C. Fora de campo, o CSA segue mapeando o mercado, vai em busca aí de mais 2 contratações, um meio-campista e mais um atacante de velocidade. O nome do meio-campista é o do argentino Diego Torres, de 32 anos, que está no Vitória, vestiu a camisa do CRB até a temporada passada. É aquele meio-campista de criação, mas que também participa muito do jogo, né? Ajuda muito ao ataque, um jogador muito ofensivo. O CSA quer esse atleta, só que está negociando com o Vitória. Aí o CSA ainda não me enviou uma proposta oficial para esse jogador, mas é o principal alvo do CSA para reforçar o elenco azulino visando a sequência da Série C. Portanto, Diego Torres pode pintar aí como reforço do CSA nos próximos dias. A gente fala agora do CRB, o Galo que segue se preparando, porque domingo tem a estreia do técnico Daniel Paulista, né? A reestreia dele no comando técnico do Clube de Regatas Brasil. O nome do novo técnico regatiano, inclusive, foi publicado ontem à tarde no vídeo da CBF. Ele está apto para comandar a equipe na área técnica no duelo contra o Guarani no domingo, às 3h30 da tarde, lá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Daniel Paulista, que está tendo dor de cabeça para montar esse ataque do CRB, já que Anselmo Ramon, Mike e Copete estão entregues ao departamento médico e são dúvidas para o confronto contra o Guarani nesse domingo. A delegação regatiana, os jogadores que treinam hoje no CT Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, vão seguindo aí a programação de atividades para o jogo de domingo. Vencer a equipe do Guarani para tentar começar a pensar em sair da zona de rebaixamento. Aqui de Maceió, com informações do CSA e do CRB, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quinta-feira. Forte abraço a todos. Valeu, meu caro Alan Jones. Olha só, lembrando que hoje tem Copa do Brasil, tem clássico no Maracanã, tem Flamengo e Fluminense às 19 horas, a nossa jornada esportiva, a narração do Tony Lima, os comentários do Viderlan Araújo e as reportagens do Everton Luiz com Fernando Martins na mesa de efeitos e também aí na Sala Nacional. Ao Amon Leonardo, enfim, toda a nossa rapaziada. A partir das 19 horas, futebol hoje no NN Play, Flamengo e Fluminense, Copa do Brasil. Vamos direto a Maceió, Felipe Lima, bom dia. Fala galera, ligado aqui no Jogo Rápido desta quinta-feira, dentro do Comando 91, desejando, claro, a todos uma ótima quinta-feira, que seja abençoada para que possamos tocar o dia. Falando sobre o CSA, hoje o CSA que está demonstrando interesse no meio argentino Diego Torres. O Diego Torres, para quem não lembra, está jogando no Vitória, teve passagem pelo CRB, inclusive deixou o Clube de Regatas Brasil na última temporada, né, em meados da última temporada. E o Diego Torres está amargando a reserva do time do Vitória, do técnico Léo Condé, não consegue jogar, não é muito pouco utilizado, e aí o CSA está atrás desse jogador. A gente debateu esse tema ontem no Futebol Show, falando sobre o custo-benefício que seria trazer o Diego Torres, jogador que tem um salário em torno aí de R$90 mil mensais, o que poderia onerar bastante a folha salarial do CSA, que, como todo mundo sabe, é um clube de Série C e que está passando por problemas financeiros. Agora, falando hipoteticamente, se o Diego Torres vir, como é que ele pode ajudar o CSA dentro de campo? O Diego Torres é um jogador que pode jogar como um 10 e também como um 8. Vamos supor que ele seja trazido para jogar como esse 10, no lugar do Tomás Bastos, que seria a posição ideal para esse jogador atuar. O Diego Torres é um cara da bola parada, como o Tomás Bastos também é. E é um cara um pouco mais dinâmico do que o atual meia do CSA. O Diego Torres é um cara que tem um passe mais refinado, um chute de fora da área e também, aí é uma opinião minha, vejo ele como detentor de uma visão de jogo melhor. Eu acho que ele articula melhor e a transição dele da defesa ao ataque
é mais rápida e se apresenta mais ao jogo do que o próprio Thomas Bastos. Caso o técnico Vinícius Bergantin opte por uma eventual escalação do Diego Torres como um segundo homem no meio-campo, ele também pode funcionar, mas aí eu acho que inviabilizaria demais a permanência também do Thomas Bastos nessa posição, porque ficaria muito difícil para o CSA ter dois meias que são com as mesmas características, mesmo um jogando um pouco mais recuado, que tenha também um pouco de lentidão nesse jogo. O Diego Torres é um pouco mais dinâmico do que o Thomas Bastos, mas sendo bem sincero, ser um pouco mais dinâmico ao Thomas Bastos na atual condição não é lá grande coisa, já que o Thomas Bastos, e aí quem acompanha a programação da NN entende como eu tenho críticas ao jogador, porque entendo que ele não adiciona muita coisa ao jogo do CSA. Me parece um cara que está um pouco desconexo e não consegue entender, fazer uma leitura de jogo, e fez algumas poucas boas apresentações. O Diego Torres poderia mudar essa postura. Não mudaria tanto, porque também faz parte de uma característica de jogador um pouco mais lento, mas sem dúvida não é um cara que se esconde atrás da marcação, como muitas vezes temos visto o Thomas Bastos. Caso o CSA consiga fechar essa contratação, seria um bom nome, esportivamente seria um bom nome, e é também preciso ver se o Diego Torres está a fim de jogar, já que ele não tem feito isso nos últimos anos. Volto com você. Muito bem, tá certo, meu caro Felipe Lima, trazendo aqui o seu comentário dentro do programa. E o STJD marca julgamento de mais 5 jogadores envolvidos na operação Penalidade Máxima. O assunto é para ele, Fernando Martins. Bom dia. Bom dia, Clevânio. Bom dia a toda a galera ligada aqui no nosso Jogo Rápido, no Comando 91. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou para o próximo dia 6, terça-feira, às 11h30 da manhã de Brasília, o julgamento de mais 5 jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima. Os atletas são Alan Godoy, do Operário do Paraná, André Luiz, do Ituano, Mateuzinho, do Cuiabá, o Paulo Sérgio, do Operário do Paraná, e o Igor Ferreira, do Sampaio Correia. Os 5 jogadores foram denunciados pela Procuradoria em diferentes artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. As punições previstas são suspensão de 720 dias, ou seja, até 720 dias, suspensão de 6 a 12 jogos, multas de até 100 mil acumulativas e ainda o banimento de exercer atividade de profissional no futebol nacional. O julgamento será realizado pela 5ª Comissão Disciplinar no plenário do STJD, e se for comprovado mesmo, na minha humilde opinião, o pessoal tem que ser realmente penalizado, não é isso, Clevânio? Valeu então, Fernando Martins. E agora vamos para os resultados dos jogos que aconteceram ontem, muitos pela Copa do Brasil. Pelo menos 3 jogos foram decididos nos pênaltis, dentre eles o Corinthians e Atlético Mineiro. Será que o Atlético de repente menosprezou o Corinthians, entrou com um time alternativo, utilizando reservas, e aí tomou 2-0 no tempo normal e acabou empatando 2-2 no placar agregado, e nos pênaltis o Corinthians foi mais competente. O professor conseguiu uma vitória e o Corinthians embolsou R$4.300.000 pela classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Marco Aurélio, traga aí os resultados e também a agenda de jogos para esta quinta-feira. Marco, bom dia. Bom dia, Clevânio, a todos os amigos aqui do Comando 91, você ligado aí no NN Play também e na NN FM. Chegando com as informações aqui dentro do Jogo Rápido, com o giro do placar esportivo, né, com os resultados de ontem, uma noite de muito futebol, emoções aí. E eu começo destacando aqui a Copa Verde. Ontem teve a decisão da Copa Verde lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, entre Goiás e Paysandu, e o Goiás venceu o Paysandu por 2-1 e levantou a taça aí, é o atual campeão da Copa Verde dessa temporada. Então aí o Goiás sendo campeão ontem diante da equipe do Paysandu. Agora sim, destacando aí os jogos de volta aí das oitavas de final da Copa do Brasil, começando com o jogo lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. No tempo normal, o Bahia empatou com o Santos em 1-1. E olha que o Santos empatou praticamente nos acréscimos e levou a decisão para os pênaltis. Só que nos pênaltis o Bahia venceu o Santos
por 4-3 e conquistou aí a sua classificação para a próxima fase, então o Bahia classificado. Agora, o jogo que aconteceu ontem lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Jogo de volta aí, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 1-0, mesmo com a derrota, o Palmeiras classificou, já que venceu o primeiro jogo de ida, com a vantagem aí maior, então Palmeiras classificado para a próxima fase. Agora o jogo lá no Mineirão, ontem, inclusive lotado no Mineirão, e o Cruzeiro perdeu em casa aí para a equipe do Grêmio por 1-0. Então o Grêmio também classificado ontem pela Copa do Brasil. Já o jogo que aconteceu lá na Arena Neoquímica, também lotada ontem, jogaço. E o Corinthians, no tempo normal, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e levou a decisão aí para os pênaltis. E nos pênaltis, o Corinthians venceu por 3-1 o Atlético Mineiro e também está classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil, a equipe do Corinthians. Já na Arena Beira-Rio, lá em Porto Alegre, ontem no tempo normal, o Inter também venceu o América Mineiro por 3-1 e levou também a decisão para a cobrança de pênaltis. E nos pênaltis, o América Mineiro venceu aí por 5-4 e está classificado também o América Mineiro, mais um time mineiro aí, o único time mineiro, na verdade, sendo classificado, né? Já que o Atlético e o Cruzeiro caíram fora e o América sendo o único representante de Minas Gerais aí. E ontem também lá no Engenhão, outro jogo também importante, o Botafogo venceu no tempo normal o Atlético Paranaense por 1-0 e levou também a cobrança para os pênaltis, só que o Atlético aí venceu por 4-2, o Atlético Paranaense também classificado para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Ainda falando dos resultados de ontem, futebol internacional agora. Ontem, pela Liga Europa, ontem lá na Hungria, o Sevilla empatou no tempo normal com a Roma em 1-1 e nos pênaltis o Sevilla venceu aí por 4-1 e conquistou o 7º título da Liga Europa, a equipe lá do Sevilla da Espanha. Já pelo Mundial Sub-20, ontem a seleção brasileira jogou à tarde e venceu a Tunísia, goleou por 4-1 e está classificado para a próxima fase do Mundial Sub-20, as quartas de finais, e vai enfrentar a seleção de Israel. Ontem também teve a Colômbia vencendo a Eslováquia por 5-1. No clássico europeu, a Inglaterra perdeu para a Itália por 2-1, Itália classificado, e a Argentina, perdeu ontem para a Nigéria por 2-0, a Nigéria também classificado para as quartas de final aí do Mundial Sub-20 que está acontecendo lá na Argentina. Agora sim, destacando a agenda de jogos dessa quinta-feira, hoje também tem Copa do Brasil, inclusive tem um clássico lá no Maracanã, com transmissão aqui do NN Play. No Maracanã, às 20 horas, tem o Flamengo enfrentando o Fluminense, jogo de volta aí, um jogaço aí entre Flamengo e Fluminense. Outro jogo que também acontece pela Copa do Brasil, um pouquinho mais cedo, 19h30, no Morumbi, tem um jogo de volta entre São Paulo e Sport, jogo aí pela Copa do Brasil. E hoje também tem um jogo isolado da Série D, jogo que vai acontecer lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 17 horas, duelo de paraibanos, Campinense enfrentando o Nacional de Patos lá da Paraíba, o jogo aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Já pelo Mundial Sub-20, dando sequência aos demais jogos, hoje tem a seleção de Gâmbia enfrentando o Uruguai, também oitavas de final, e a seleção equatoriana enfrentando a Coreia do Sul também hoje às 18 horas aí pelo Mundial Sub-20. É a agenda de jogos dessa quinta-feira, Clevane. Valeu então, Marco Aurélio. Começa, a gente fecha o jogo rápido desta quinta-feira. A gente volta a falar de futebol às 19 horas no Futebol Show. Lembrando também que às 19 horas começa a jornada esportiva com o jogo entre Fluminense e Flamengo, com a narração do Tony Lima no NN Play. Bom dia a todos. Segue com os senhores Ailton Áviles e toda a sua equipe no Comando 91. Bom dia.